Eu recebi esse desafio aqui no privado, onde que um ateu me desafiou a responder 5 perguntas, e no final dessas 5 perguntas eu iria me tornar ateu. Por que Deus permite que as crianças nasçam só para morrer logo em seguida? Argumento do sentimento ou falácia do apelo à emoção. E por que que Deus não permitiria que aquela alma ela viesse à existência um segundo que for? Jesus disse em João 18,36 que o reino dele não pertence a esse mundo. Jesus disse em Mateus 19,14: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Na oração ao Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus disse: Pai nosso que estais nos céus. João 4,24 diz que Deus é Espírito. Então Jesus disse que o reino dele não pertence a esse mundo. Jesus disse que o reino dos céus pertence às crianças. Jesus disse que o Pai está nos céus. E o Pai é Espírito. Então as crianças pertencem ao céu, pertencem ao reino espiritual. Logo não há prejuízo algum a essa alma passar pela existência material, ao menos por um segundo sequer. Se tudo faz parte do plano de Deus, que diferença faz rezar ou não? A questão das rezas ou oração, como no caso é chamado pelos evangélicos, está ligada ao relacionamento com Deus. O Deus cristão é um Deus pessoal e por ele ser uma pessoa, tem-se o relacionamento com ele. E o relacionamento se dará através das preces, das orações. A ideia do plano de Deus ou os decretos de Deus isentarem quanto à questão das orações, isso está dentro de um determinismo. E a ortodoxia cristã não tem como regra, como verdade absoluta, essa questão do determinismo. Podemos encontrar dentro de um grupo minoritário, aí no caso dentro do fatalismo, no calvinismo, alguns que entendem sim essa questão do determinismo, que isentaria inclusive das orações. Aí no caso são os ultracalvinistas. Mas eles são minoria, inclusive dentro do calvinismo, quanto mais dentro do cristianismo como um todo. Ou seja, por haver falsos ensinos, doutrinas do erro, aquilo não se torna tudo errado. Para haver o erro, tem que haver a verdade. Porque somente algo vai estar errado se existir o certo. O que vai constar, o que vai valer, é o que é determinado pela ortodoxia. Aí nós estamos falando no meio de crentes, de pessoas que acreditam e que têm fé. Pessoas berianas que se debruçaram, meditaram e estudaram na palavra de Deus. E aí o entendimento maioritário, o entendimento dessas pessoas é que o determinismo ele não corresponde o que é mais adequado ao caráter de Deus. E como está em Tiago 2,23, creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Como é que você se torna amigo de uma pessoa? Através do relacionamento. E como você vai se relacionar? Através das rezas e das orações. Como Deus julga os que viveram antes de a Bíblia ser escrita? A pergunta foi mal colocada, uma vez que o que envolve o julgamento é a lei, e não a Bíblia. E a lei ela é anterior à Bíblia. Romanos 2,12, o apóstolo Paulo diz: todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Então, todos são perdidos. Todos são perdidos em seus delitos de pecado, seja com lei ou seja sem lei. A questão é que os que têm lei, eles vão ser julgados por ela. Aí pode gerar a seguinte questão. Ora, se aquelas pessoas não tinham lei, a lei ela veio com Moisés. Mais para frente eu vou mostrar isso. Agora a questão é, por que essas pessoas são perdidas se elas não tinham lei? O apóstolo Paulo também explica em Romanos 1,20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. O homem ele se torna culpado, porque basta olhar para a criação de Deus que se observa o Criador, sendo que o homem ele prefere adorar a criatura do que adorar o Criador. Então, por isso, mesmo os que não têm lei, eles também são perdidos. Então, como serão condenados aquelas pessoas que não tinham a Bíblia, e aí entrando dentro de um termo específico, as pessoas que não tinham lei? Não havendo a lei, há a graça comum, que é através da observação da criação de Deus, que torna o homem culpado, o homem gentio, o homem sem lei,
e aí ele sendo punível, ele merecedor da punição. Pela criação, o homem observa o Criador, e mesmo assim, ele prefere dar o quê? Glórias à criatura, e não ao Criador. E até quando vai esse período? Esse período vai de Adão até Moisés. Em Romanos 5,14, Paulo explica isso. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Então o que significa? Que a morte reinou de Adão até Moisés. Através de Moisés, aí dentro do sacerdócio de Arão. Então a partir daí, porque não era o sangue dos bodes que purificava o pecado. O que purifica o pecado, que lava, o que vai apagar os pecados, era a ação futura daquele que havia de vir, a sua paixão, morte e ressurreição. Então por isso que a morte reinou de Adão até Moisés. A graça comum, que envolve a criação de Deus, o que que traz? A consciência. Então mesmo os que não têm lei, que são gentios, eles têm a consciência, o que os torna punível diante de Deus. Através da consciência, onde é observado o direito, os princípios estão vagando, aonde que, pela consciência, são elaboradas as normas universais, para regular esses princípios. Então, o gentio, aquele pagão que não tem lei, consequentemente a Bíblia, aí associando a questão da Bíblia, conter a lei, então o gentio, o pagão, ele mesmo assim ele é culpado e ele será julgado pela consciência. Por que Deus criaria gente que não acredita nele e depois os puniria por ser aquilo que eles o fez? É mais uma pergunta que ela tem sentido de ser dentro do fatalismo. E repito, como eu já tratei anteriormente, o fatalismo é uma minoria dentro do cristianismo. Aquela ideia de que pessoas foram predestinadas ao pecado. Pessoas foram predestinadas ao inferno. Onde que essa não é a visão da maioria cristã. Mesmo dentro do calvinismo, você encontra base nos textos de Calvino de que Adão, aí seria a situação pré-lapso, ou seja, antes da queda, ele tinha um livre-arbítrio. Então, o que tornaria o homem culpado foi a escolha que ele teve. Agora, dentro do calvinismo, há um entendimento minoritário que Adão não tinha livre-arbítrio. Aí cai dentro de um fatalismo. As divergências que vão ocorrer entre a visão de Arminio e a visão de Calvino são as ordens dos decretos e pós-lapso, ou seja, depois da queda. Aonde que aí pode-se ter um entendimento que houve a perda total desse livre-arbítrio, ou apenas o homem está com o livre-arbítrio comprometido, mas ele ainda existe. Mas aqui a pergunta envolve antes da queda. Aí, antes da queda, o homem, ele escolheu o caminho que ele iria seguir, que era o caminho de desobediência a Deus. Então, Deus criou o homem perfeito, com livre-arbítrio, e o homem escolheu desobedecer a Deus. Então, simplesmente está sendo dado aquilo que o homem escolheu, aquilo que o homem colheu e o caminho que ele quis traçar e seguir, que é o caminho do inferno, do Hades e, posteriormente, do Guiana. Por que Deus abriu o Mar Vermelho para que Moisés tirasse os judeus do Egito, mas não abriu os portões dos campos de concentração? Vamos ver por quê? João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Na linguagem de hoje, para ficar mais claro, para o bom entendedor, um pingo é letra. Aí, no caso, é para o seu povo. Quem que veio? Jesus, o Deus encarnado, João 1,14. Ou seja, qual era a diferença daquele povo do deserto? Aquele povo do deserto esperava aquele que haveria de vir. E o povo que estava no campo de concentração recusou aquele que veio. Por isso que uma situação eles foram libertos e na outra situação eles não foram. Porque eles recusaram, eles entregaram Jesus a Pilatos, ou seja, Jesus veio para as tribos de Israel e a tribo de Israel os negou e o entregou aos romanos para crucificá-lo.